se afasta dos cuidados daquele que, como nós cantamos há pouco, é o nosso pastor e que está sempre ao nosso lado. Então, valorizem isso, participem dos nossos cultos de oração, participe da nossa escola dominical, está cada dia mais bonita, cada dia mais abençoada, e mesmo em épocas de chuva, Deus nos tem despertado para estar aqui nas manhãs de domingo. A atividade mais preciosa que nós fazemos na manhã de domingo é reunir como povo de Deus na casa do Senhor. Isso tem sido maravilhoso. Nossa escola dominical tem crescido, mas cada vez mais os irmãos têm participado, mas ainda há muitos irmãos que ainda não tiveram essa oportunidade de estar conosco, de participar conosco da nossa escola dominical. Então convido você a fazer um esforço para estar conosco todos os dias às 9 da manhã. Eu sei que para muitos de nós que trabalhamos de forma secular, temos outra atividade durante a semana, o domingo é sempre um momento de descanso. Mas estar na presença de Deus é mais do que um descanso, é um Shabá. O Shabá é um lazer da alma. E eu não poderia privar o lazer da minha alma dos meus irmãos. Então, por isso é importante estar na casa do Senhor na primeira hora do dia do Senhor, primeiro dia da semana. Se esforce, coloque com um propósito diante de Deus, para que nada seja mais importante e mais prazeroso na sua vida do que começar o dia, começar a semana na casa do Senhor com seus irmãos, meditando na palavra de Deus, fortificando na comunhão e louvando e glorificando o nosso Senhor. Então está aí, você que ainda não está matriculado, que ainda não teve ainda não encaixou a sua agenda, se esforce um pouquinho para encaixar a sua agenda e para estar conosco. Tem sido cada vez melhor. Nós temos visto aí nossa classe dos adolescentes toda motivada, né? Bem que eles têm comida lá, nós não temos a nossa classe de adulto, né? Nós temos o alimento do céu. Isso é mais importante. Irmãos, se você está com o seu boletim, você vai ver acima da liturgia que o tema da igreja para este ano mudou. Eu não sei quantos lembram qual era o tema do ano passado, né? Mas é bom você lembrar, porque é o tema que nós trabalhamos durante o ano. Referimos nas nossas programações, nas nossas prédicas. Então, lembre, porque isso é um propósito que nós fazemos de trabalhar durante o ano. É uma necessidade que nós enxergamos na igreja. O ano passado não deixando de pregar coisa alguma proveitosa. É a mensagem lá de Atos 20, onde Paulo disse que a vida dele foi gasta nisso e que para mais nada a vida dele seria proveitosa a não ser cumprir a missão que recebeu do Senhor. Não deixar de pregar coisa alguma proveitosa para a salvação daquelas almas. E para este ano é restauração. Restauração. Tempo de voltar ao primeiro amor. Restauração, tempo de voltar ao primeiro amor. Está aí em Apocalipse, né? No capítulo 2, no versículo 4, a base do nosso tema. Tempo de voltar ao primeiro amor. Capítulo 2, versículo 4 de Apocalipse. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, digo. Oséias capítulo 11. Oséias capítulo 11, eu farei a leitura vou ler todo esse capítulo. Oséias capítulo 11. Nós precisamos exercitar novamente a leitura dos livros da Bíblia na escola dominical, viu, Patrícia? Vamos colocar tarefa de novo esse ano aí, para a gente não esquecer.
Oséias, a gente vai achar rapidamente. Oséias capítulo 11 diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam aos Baalins, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim. Tomei-me nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre suas cidades e consumará os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admar? Como fazer-te um Zebuim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pombas os da terra da Assíria. E os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Efraim me cercou por meio de mentiras, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e é fiel com o santo. Oremos. Oh Deus, até esse momento Tu nos tens falado por intermédio da Tua palavra, tens ouvido as nossas orações, tens aceitado o nosso louvor, tens recebido as nossas ofertas. E agora Tu nos alimentas com a Tua palavra mais uma vez. Somos crianças, Senhor, carecidos do leite espiritual, porque muitas vezes não conseguimos digerir um alimento mais sólido. Por isso clamamos que tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajude a digerir, Senhor, a Tua palavra, para que ela venha de fato alimentar a nossa alma, fortalecer, Senhor, a nossa comunhão contigo, fortalecer, ó Deus, a nossa esperança e a certeza da vida eterna. Fala, ó Deus, com Teu Espírito Santo em cada coração, conforme o Teu propósito. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O que é restauração? Restaurar nada mais é do que resgatar o caráter original de certa coisa. É voltar ao estado original, pelo menos tentar voltar ao que era antes. Isso é restaurar. Em tempos recentes, houve aí uma manifestação de anarquismo, de vândalo, de destruição nos palácios governamentais, e muitas peças, muitas obras foram danificadas, e aí entrou o trabalho preciso, sério, perito do restaurador. E é impressionante porque um móvel do século XVIII foi restaurado como era, sem diferença do que era. Algumas peças talvez tiveram mais dificuldade de serem restauradas. Outras alguém achou que era melhor não restaurar para servir como memória, como memorial de uma tragédia. O capítulo 11 de Oséias
O Senhor olha para Efraim, que era a maior tribo de Israel, por isso Israel era chamado de Efraim. Então, não é, quando Deus fala Efraim, como lá no Salmo 80, Ele não está falando só para a tribo de Efraim. Está falando para Israel, porque Efraim se tornou o primogênito de Israel quando Jacó o adotou como seu filho no lugar de Rúben, como primogênito. Então, quando Deus se dirige a Israel, ou seja, as tribos do norte, Ele chama de Efraim, ou às vezes de Samaria, onde ficava a província central ali, a capital do reino do norte de Israel. Quando Deus olha para aquele Israel do tempo de Oséias, do tempo de Amós, do tempo de Miqueias, do tempo de Isaías, que foram profetas que agiram no século VIII antes de Cristo, na mesma época em que eles viram a degradação espiritual de Israel. Aquele Israel não era o Israel que Deus tirou do Egito e conduziu com asas de águia pelo deserto e os fez descansar numa terra que manava leite e mel. Quando ele olhava para aquele Israel, ele não reconhecia mais. Então Deus se dirige ao povo dizendo: olha, quando vocês eram menino, eu os amei. Com laços de amor eu os atraí. Eu trouxe para perto de mim. Eu me curvei para alimentar você. E apesar de tudo isso, você se distanciou de mim. Você preferiu queimar incenso aos baalins, às imagens de esculturas. E não se atinava que era eu que estava cuidando de você. Atraí com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui como quem aliviava o jugo sobre suas queixadas e me inclinei para te dar de comer. Então Deus chama o povo a refletir sobre a sua situação espiritual, tão degradante, próximo, prestes a ir para o cativeiro assírio, fato que veio ocorrer em seguida. E o livro inteiro de Oséias é um apelo para que o povo refletisse o seu verdadeiro estado espiritual, parasse e percebesse quão distante eles estavam de Deus. E todo o livro é uma analogia, exemplificando o povo como uma prostituta que abandona o seu marido e que não tem mais vínculo de fidelidade, não respeita mais a aliança feita com ele. O próprio Oséias, ele sofre na pele essa analogia quando a sua mulher vai embora para ser uma escrava sexual e posteriormente ele tem que comprá-la de volta. Mesmo a prostituta, ele compra de volta e traz para casa. E Deus disse: isso é você, Israel. Eu te amo, eu te cuido, mas você, quanto mais eu cuido de você, mais você se afasta de mim. Você me trai com os balaíns. Você se prostra diante de esculturas, diante de estátuas. Mesmo eu sendo aquele que te resgatou. Então Deus chama Efraim a olhar para trás. A olhar no tempo em que ele era um menino, e como ele seguia o Senhor, como um pai que guia o seu filho pela mão. O povo de Israel precisava agora redescobrir a Deus, redescobrir através do conhecimento. E se você pode dar um tema para o livro de Oséias, é o conhecimento de Deus. Na verdade, para Israel, a falta do conhecimento de Deus. E o próprio Deus disse: Israel, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ele diz mais: porque os sacerdotes foram omissos, foram negligentes para com a palavra de Deus. Então Deus diz: o que eles fazem não lhes permitem voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles e não conhece o Senhor. Aí no capítulo 5, versículo 4. Então o Senhor estabelece um tempo para que eles reflitam, para que eles reconheçam-se culpados e voltem para o Senhor, para restaurar aquela comunhão perdida, para restaurar aquela imagem perdida no tempo em que Israel era um menino, em que Israel foi tirado do Egito. Então ele disse: eu irei, capítulo 5, verso 15, e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. O Senhor busca reavivar na memória do seu povo
aquele passado de comunhão, aquele passado de intimidade, de temor, aquele passado de amor, de como no início eles foram conduzidos como uma criança pela mão do seu pai. Aquele momento tão especial de comunhão, de intimidade com Deus havia ficado para trás e deu lugar agora a um momento de frieza, de indiferença. Israel estava irreconhecível diante de Deus, dada a sua frieza espiritual e, mais do que isso, a sua infidelidade espiritual. Irmãos, como Israel, pode ser que muitos de nós estejamos vivendo esse momento de frieza espiritual, de indiferença espiritual. Talvez você até eleja alguns motivos, algumas razões para estar desanimado, chateado às vezes, e no coração de muitos até rancores, mágoas, feridas não cicatrizadas, às vezes reavivadas. É aqui o Senhor mesmo fala que você fez isso por causa dos seus caprichos. Às vezes os nossos caprichos nos fazem distanciar-nos de Deus, produzir indiferença, produzir inércia espiritual, distanciamento de Deus, desalento, desânimo, chateação e tantas coisas mais, e por aí vai. Ora, o desânimo, a chateação, por qualquer motivo e muitas outras circunstâncias, apagam a chama do primeiro amor. É capaz de apagar aqueles momentos tão especiais de quando nós éramos um menino conduzido pelas mãos de Deus. Aquele momento em que houve um abraço afetuoso do Senhor, e você sentiu um ardor no coração, um desejo de estar na igreja, um desejo de estar participando dos trabalhos da igreja, de estar com a sua sociedade, de estar louvando em casa, que você lia e anotava nas margens da sua Bíblia, que você escrevia versículo na porta da geladeira, em algum lugar na parede, e você comprava uma camiseta estampada um versículo bíblico no qual você acredita ser a palavra de Deus. Esse primeiro amor, ele acaba se esfriando. Chega um momento que você tem a vergonha de vestir uma camisa com um versículo bíblico, de sair pela rua cantando, cantarolando um hino, ou de transportar uma Bíblia no estado físico, assim grande, pela rua. A chama do primeiro amor que vai se apagando. Por quê? Você pode ter um monte de motivo, mas nenhum deles justifica, porque Deus não deixou de ser Deus em todo esse tempo na sua vida. Nos momentos de desânimo, de chateação, de revolta, Deus estava ali. Ele disse, mas como disse para Israel, mas você não atinava que era eu que estava curando você. Por isso, gostaria de levá-los a refletir nesta noite sobre a necessidade de voltar ao princípio de tudo. De reatar novamente aquela aliança, aquela comunhão calorosa com o Senhor. Ela existe, pode estar apagada, pode estar perdida, mas é possível restaurá-la. É possível trazer de volta, porque o Deus que te tirou lá do Egito é o mesmo Deus que continua caminhando com você, ainda que em muitos momentos você não reconheça e ainda que em muitos momentos você se revolte contra Ele, mas Ele não deixou de cuidar de você. Nesse ano nós queremos trabalhar sobre isso, porque entendemos que é preciso haver uma restauração individual de comunhão com Deus, onde cada um deseje e clame por essa aproximação de Deus, do enchimento do Espírito Santo, do entregar-se à obra do Senhor, a despeito das circunstâncias e das pessoas e dos lugares. Aí no capítulo 11 de Oséias, os versos de 1 a 4, nós vemos: o Senhor não desiste dos seus eleitos. Diz, mesmo eu atraindo com amor, com laços de amor, com cordas humanas, você estava se afastando, mas eu continuei te alimentando.
E no verso 9 ele diz: não executarei o furor da minha ira, eu não tornarei a destruir Efraim, porque eu sou Deus, eu não sou homem. Por mais que você haja com revolta e eleja um monte de motivos para se afastar de mim, eu não me afastarei de ti, eu continuo sendo Deus. O amor de Deus pelo seu povo foi a razão da libertação deles do Egito. Deus os conduziu para fora da terra da servidão, os levou para um lugar privilegiado, onde eles fossem capazes de adorá-lo livremente, sem opressão, sem medo, sem qualquer obstáculo ou empecilho. Mas eles aproveitaram o tempo de paz, aproveitaram o tempo de prosperidade para cuidar cada um dos seus próprios interesses, para se ocuparem com as coisas que agradavam seus corações, ainda que isso os distanciassem de Deus. E mesmo assim o Senhor não desistiu. No versículo 3, fui eu que ensinei Efraim a andar, tomei-nos nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Muitas vezes são as circunstâncias, irmãos, que nos fazem afastar de Deus. Nos levam a mergulhar na indiferença, no desânimo, na falta de vontade de servir a Deus. Isso pode soar como atitude de ingratidão, porque mesmo nos piores momentos de rebeldia, o Senhor não se esqueceu e não se apartou de você. Ele continuou te alimentando, te protegendo, te dando saúde, cuidando da sua família, mesmo você e eu não merecendo. Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como quem aliviou o jugo sobre o seu pescoço e me inclinei para dar-lhe de comer. O Senhor não se esqueceu de você em momento algum, ainda que você tenha se afastado dele e manifestado atitude de revolta, de desânimo. Na profecia de Isaías, que é contemporâneo de Oséias, no capítulo 49, versículo 15, o Senhor declara: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Diz o Senhor: mas ainda que esta mulher viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. O Senhor não se esquece dos seus eleitos, ainda que ele não mereça. Ainda que ele se rebele, ainda que ele eleja um monte de motivo, ainda que ele fique revoltado com todo mundo e até com o próprio Deus, o Senhor continua sendo Deus, como ele disse: eu sou Deus e não sou homem. Ele continua te amando, ele continua te abraçando e com cordas humanas te atraindo até ele, porque o Senhor não se esquece dos seus eleitos. E ele usa a figura da mãe. Seria um absurdo a mãe esquecer de um filho que mama. Ele diz: mas se ainda esta mãe viesse a esquecer, eu não me esqueceria de você. Mas o Senhor nos ensina em Oséias, no capítulo 14, que esse Deus que é bom, esse Deus que nos dá uma oportunidade de restauração, o Deus que não desiste dos seus eleitos, é um Deus que expressa a sua vontade, a sua bondade, nos convidando a voltar para Ele. Quantas vezes nós desistimos das pessoas por alguma atitude que não gostamos? Quantas vezes nós viramos a cara para a pessoa por atitude que nós não gostamos, mesmo sabendo que a pessoa não é aquela atitude? Ela pode ter uma atitude errada, mas 99 boas, e nós jogamos essa pessoa fora por causa de uma atitude errada. E nós não queremos mais papo com essa pessoa. E se Deus agisse assim conosco, o que seríamos? Onde estaríamos? Mas Deus expressa a sua vontade, a sua bondade, nos convidando de volta para casa. Capítulo 14 de Oséias. Volta, ó Israel, para o Senhor, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. O Senhor nos dá uma oportunidade de voltar para Ele, o Senhor nos chama de volta.
Esse Efraim que não ouviu esse convite do Senhor, que abandonou e que deu as costas, mesmo quando Deus os atraía com cordas humanas, quando ele os chamava e mais se distanciava, é o Efraim do Salmo 80. É o Efraim do Salmo 80 que clama e que diz: Senhor, restaura a nossa sorte, ó Deus. Olha para a tua vinha e vê que ela está queimada, o javali selvagem está pastando sobre a nossa cabeça, Senhor. Visita a tua vinha. Salmo 80, versículo 14. É esse Efraim que, não tendo ouvido a voz de Deus, agora é escravo na Assíria. E lá ele clama para voltar para a sua terra, porque a sua terra está desolada, a sua terra está invadida pelas feras, a sua terra agora é morada de chacais e de javalis, e eles são escravos numa terra estrangeira. E agora eles clamam: Senhor, visita, pastor de Israel, tu que tomaste Manassés, Efraim, Benjamim pelas mãos, volte mais uma vez. E aí ele clama pela bênção araônica, diz: resplandece novamente o teu rosto sobre nós, para sermos salvos. E porque agora os descendentes de Asaf, que escreve esse salmo, está clamando pela restauração, porque no passado eles não deram ouvido à voz do Senhor, e Deus deixou que eles fossem escravos na Assíria. No final da profecia de Oséias, o Senhor faz um apelo ao seu povo para voltar-se para Ele, e apesar desse convite gratuito, amoroso, o Senhor exige uma conversão verdadeira. Não volte, se voltar, como está lá escrito em Amós: se voltar ao Israel, volte para mim. Não volte para qualquer lugar, não volte para qualquer estátua, não volte para os seus interesses, seus caprichos, volte para mim. Então, ele chama Israel: volte para o Senhor teu Deus, você está caído, tenha palavra de arrependimento, converta ao Senhor. O Senhor expressando sua bondade, nos convidando a voltar para Ele. Convida o seu povo a voltar para Ele. E nesse convite final, o Senhor ensina que a restauração de um povo só acontece com reconhecimento genuíno de pecado, com a prática da confissão sincera. Nos versos 1 e 2, tende convosco palavra de arrependimento, convertei-vos ao Senhor. O Senhor chama, o Senhor convida, o convite é gratuito, mas ele exige mudança de atitude, conversão. Volte à prática do primeiro amor. Volte a Israel. Porque o perdão de Deus só tem lugar onde houver um coração verdadeiramente arrependido, sinceramente quebrantado. Ali o perdão de Deus traz cura para a alma, traz refrigério para o coração, traz despertamento para viver um novo relacionamento de amor, de fidelidade para com Deus. Os versos 4 e 6. Curarei a tua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho que floresce como lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. O Senhor faz um convite, se oferece para a cura, se oferece para o aprazimento da alma, para a restauração da alma, mas Ele quer um coração voltado para Ele, um coração convertido. O Senhor nos faz compreender, irmãos, ainda que somente uma vida santificada é capaz de produzir frutos de louvor ao seu nome. Somente uma vida santificada. E essa vida santificada é decorrência de um coração convertido, de uma nova criatura, nascida segundo a vontade de Deus. Nos versos 7 e 8 do capítulo 14, ele disse: os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Então, uma vida santificada é capaz de produzir fruto para o Senhor. E uma vida santificada é uma vida decorrente de um coração quebrantado, de uma alma voltada para o Senhor, convertida, humilhada aos pés do Senhor.
O Senhor nos convida, o Senhor nos chama pela sua maravilhosa bondade, nos dá uma nova chance para que a gente volte para Ele, por mais que o inimigo lance tranqueiras em seu caminho. O Senhor lhe oferece condição de vencê-lo. O Senhor lhe oferece meios de restauração, uma volta para os seus braços. Então não importa o quão distante você andou, o quão distante você, porventura, esteja de Deus. Voltar é sempre possível. O caminho é estreito, a porta também é estreita, mas você consegue passar por ela. Ela não está fechada. Uma restauração só acontece quando nós ouvimos a voz do pastor, atendemos o seu convite, nos comprometemos a voltar para Ele, a buscá-lo novamente, a abandonar os nossos vícios e a trilhar novamente os seus caminhos. Assim como Israel, a igreja de Éfeso, que outrora fora uma igreja calorosa, uma igreja que amava o Senhor, temente, que vivia em comunhão plena com o Senhor. Essa igreja, posteriormente convivendo com o inimigo e com todas as regalias do mundo, foi se esfriando, foi se esquecendo de Deus, até que o Senhor chama essa igreja de volta, porque ela estava perdida. Capítulo 2 de Apocalipse, verso de 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança. Suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão virei a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e que se encontra no paraíso de Deus. Para haver uma restauração, é preciso entender que ativismo religioso não é prova de comunhão e amor para com Deus. Ativismo religioso não é prova de uma vida espiritual de comunhão e de amor para com Deus. Quando olhamos para a igreja dos Efésios, a carta que Jesus escreve e manda que João entregue para ela, ele se apresenta como aquele que tem nas suas mãos as 7 estrelas e que anda nos meios dos candeeiros. E ele diz: as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, e as 7 candeeiros são as igrejas, e eu passeio no meio dessas igrejas, eu conheço as obras dessas igrejas, eu sei o que você faz, eu sei o que você pensa, por isso eu estou vendo que você é uma igreja laboriosa. Isso o Senhor reconheceu na igreja dos Efésios. É uma igreja disciplinada, é uma igreja que purificou a sua doutrina, na sua perseverança, no seu labor, disciplinou os homens maus, não aceitou, mas se tornou igreja fria, legalista, onde o amor morreu. Eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Estou te dando uma chance, lembra-te de onde caiu. Essa foi a primeira carta de Apocalipse escrita para uma igreja, a igreja dos Efésios. O Senhor notou aquela igreja
algo preocupante. Apesar de ser uma igreja laboriosa, de ser uma igreja perseverante, ele disse que via algo terrível naquela igreja: a falta de amor. Isso significa que Jesus tem os líderes das igrejas nas suas mãos. Ele diz: eu tenho as 7 estrelas nas minhas mãos, e o passeio no meio dos candeeiros, e eu conheço as tuas obras. Não te esqueça disso. São os atributos da onisciência e da onipresença de Deus que exige que todos os cristãos o adorem, o temam e o reverenciem. E o olhar de Jesus naquela igreja de Éfeso constatou situações, algumas elogiáveis, mas outras detestáveis. Ele diz: eu vi que você é uma igreja trabalhadora. A igreja dos Efésios destacava no ensino da palavra, na pureza doutrinária, era uma igreja ativa nas suas atribuições de ensino, de evangelização, de prestação de culto, de disciplina, uma igreja extremamente laboriosa, e nesse seu labor ela disciplinou homens maus, pôs à prova aqueles que diziam apóstolo, descobriu que eles não eram apóstolos coisa nenhuma, conhecia a palavra, mas notou também que aquela igreja era uma igreja perseverante. Os crentes de Éfeso haviam passado por perseguições terríveis. Se vocês lembrarem lá de trás, quando Priscila e Áquila começaram aquela igreja na companhia depois de Paulo, quanto eles sofreram, a revolução que houve naquela cidade, porque ela era guardiã da deusa Diana e trouxe e provocou muitas perseguições para os apóstolos, tiveram que sair daquela cidade. E mesmo assim Paulo ainda ficou ali 3 anos naquela cidade, pastoreando aquela igreja. Depois é Timóteo que vai pastorear aquela igreja e passa por terríveis consequências, terríveis dificuldades naquela igreja, e Paulo escreve para Timóteo, ensinando ele a se comportar naquela igreja: não te intimide com esse povo, não baixe a cabeça para eles, trate com severidade, trate-os com amor. E depois é o apóstolo João que vai pastorear também aquela igreja, e João tem uma dificuldade grande. Ele escreve nas suas cartas que o anticristo estava dentro daquela igreja. O anticristo havia transtornado a paz e a comunhão daquela igreja. Líderes daquela igreja se prestaram ao serviço do diabo dentro daquela igreja. E mesmo assim o Senhor escreve dizendo: eu conheço a tua perseverança. Você pôs à prova esses homens maus, expulsaram ele do meio de vocês. Mas vocês esqueceram de uma coisa, e esta coisa é a mais importante. Aquela coisa que Maria não trocou pelo trabalho de Marta, mesmo sendo Marta laboriosa. Aquela Maria escolheu a melhor parte, que era sentar-se aos pés do Senhor Jesus. A igreja dos Efésios esqueceu a melhor parte. Foi laboriosa, foi perseverante, mas esqueceu de quedar-se aos pés do Senhor Jesus. Ela esqueceu o seu primeiro amor. Resistiram bravamente às investidas, às heresias, não abandonaram a palavra, mas abandonaram o amor. Uma igreja fria, conforme diz os versículos 4 e 5 do capítulo 2 de Apocalipse. O excesso de labor e de zelo daquela igreja fez dela uma igreja desconfiada, legalista, crítica excessivamente, esquecendo-se da principal virtude de uma igreja, que é o amor. Uma igreja sem amor não existe. Essa é a única virtude, segundo Jesus, que nos diferencia das demais pessoas. Lá em João, no capítulo 13, verso 35, diz: vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverem amor uns com os outros. Mas na igreja dos Efésios não tinha mais discípulos. Eles haviam abandonado o primeiro amor. Eram frios, críticos, debochados, irreverentes, amargurados, orgulhosos. E o Senhor falou assim: você não se arrepender, e eu virei contra ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro. O que é o candeeiro, segundo Apocalipse? Igreja. Hoje, se você for na Turquia, você vai encontrar simplesmente ruínas no interior da Turquia, próximo de umas cidadinhas, de uma comunidade tão pequenininha que não tem nome. O candeeiro foi removido, não tem mais Éfeso. A segunda maior cidade do Império Romano, com 250 mil pessoas nesta época. Hoje não existe uma alma efésia. Não existe sequer a palavra Éfeso na Turquia mais, que era a Ásia Menor. Ela foi removida do seu lugar, porque abandonou o primeiro amor. Uma igreja sem amor, ela está fadada a desaparecer.
Ela pode ser laboriosa, ela pode ser trabalhadora, pode ser perseverante, legalista ao extremos, mas ela não é igreja. Para uma delas, aqui em Apocalipse, eu falo assim, vocês são sinagoga de Satanás, que não vive o amor. O exemplo dos crentes de Éfeso caracteriza bem a situação espiritual de muitos de nós, às vezes, irmãos. Às vezes, o fervor e a chama do primeiro amor do tempo da nossa conversão foram afetados pelo convívio com as trevas, foram afetados com o convívio com o mundo, com a interação excessiva que nós temos com o mundo. Nós tiramos o filtro da nossa vida, nós não filtramos mais o que ouvimos, nós não filtramos mais o que lemos, nós não filtramos mais o que assistimos, e por consequência a nossa boca passa a falar aquilo que nós vimos e ouvimos. E se uma pessoa não nos vir dentro da igreja e nos conhecer lá fora, dificilmente saberá que somos cristãos, porque somos muito parecidos com eles. Falamos o seu idioma, comemos da sua comida, nos comportamos como eles, frequentamos os lugares que eles frequentam e até falamos como eles falam. Mas no domingo estamos aqui, e às vezes com excesso de labor, mas com falta de amor, com escassez de amor. Isso foi aos poucos cauterizado por uma consciência crítica, petrificada, um coração rígido, chegando a tal ponto de que aquele fervor inicial deu lugar ao esfriamento, ao distanciamento de Deus e dos irmãos. Isso aconteceu na igreja dos Efésios e está acontecendo no meio das igrejas hoje. Pela manhã nós falamos disso. Deus permitiu a pandemia para provar se verdadeiramente a igreja sentia falta uns dos outros. E a resposta foi que a maioria não sentiu falta. A pandemia acabou e as pessoas não voltaram para a igreja. A pandemia acabou e o amor se foi junto com ela. As pessoas se traíram mais na pandemia. As pessoas se divorciaram mais na pandemia. As pessoas agrediram-se mais na pandemia porque não aguentaram ficar perto uma da outra. E o sinal da volta de Cristo se cumpre. O amor se esfriará de quase todos. No Evangelho, as pregações não surtem mais Paulo, efeito que na verdade é a segunda carta aos Coríntios, coração enrijecido, pedrificado, capítulo 3. não sente mais vontade na igreja, não deseja Segunda mais carta estar de em Paulo aos comunhão, na Coríntios, companhia dos seus capítulo 3. irmãos. Nós vamos meditar em todo o capítulo 3 e até o comportamento, comecinho do às vezes, capítulo 4. Isso Mas nós vamos ler reflete em apenas os casa, 3 primeiros versículos. no convívio com o marido, com a esposa, com os pais, com os filhos, Vamos ler até o capítulo 3, do verso 1 a no 6. trabalho, Mas nós vamos meditar em sendo todo um o péssimo capítulo funcionário, e o começo do capítulo 4 também. sendo um péssimo colega, e na igreja sendo ausente e ocupado demais para Deus. Isso é sintoma. Isso é o diagnóstico do esfriamento do amor. E isso é grave. Porque as heresias nem sempre matam a igreja. Os homens maus nem sempre matam a igreja. E a prova de que a igreja existe apesar da perseguição. Mas a falta de amor mata uma igreja. Onde está Éfeso? Foi removido do seu lugar, o seu candeeiro não existe mais. Onde está Efraim? Não existe mais. Viu terras dos chacais e hoje habitado por povos de línguas estranhas. A pessoa passa ao abandono do primeiro amor quando ela se envolve demais com o mundo e se torna irreconhecível na sua agressividade, na sua amargura, no seu criticismo, nas suas maledicências, no seu caráter hostil, bélico, que briga por causa de tudo, insatisfeito por causa de tudo. Mas assim como o Senhor convidou os israelitas no tempo de Oséias a voltarem-se para ele, volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído, que atraiu com laços de amor.
que o cercou com cordas humanas. Assim também o Senhor dá uma oportunidade para a igreja dos Efésios, isso volta à prática do primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E quando eu falo desse assunto, eu lembro de uma bifurcação numa estrada ou numa rua que você não conhece e você pega uma daquelas opções e acha que está certo e vai descobrir que pegou a estrada errada quando está muito longe. E lá na frente você, em vez de voltar na bifurcação onde você errou e pegar o caminho certo, você insiste em querer consertar o caminho de onde você está e não é possível. Há uma bifurcação lá atrás onde você errou e você tem que voltar lá atrás para pegar a estrada certa. Não adianta insistir em seguir em frente no caminho errado. Não dá certo. Conversão é voltar, não é seguir em frente insistentemente. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta. Olha para aquela bifurcação lá atrás, onde você deveria ter pegado a esquerda e pegou a direita. Volte para lá e pegue a estrada certa. Não insista em fazer a estrada errada dar certo, que ela nunca vai dar certo. O abandono do primeiro amor tem seu início no convívio, com a amizade do cristão com o mundo. E aí ele deixa de ser cristão e vira só crente. Frequentador de igreja. Ativista. Jesus nos adverte que quando esses sinais estivessem acontecendo, ele estaria voltando. O amor esfriou. E eu chamo você nesta hora a refletir sobre sua vida. Você mantém esse mesmo contato com Deus, esse mesmo relacionamento fervoroso, caloroso de antes, quando você se converteu? Você ainda lembra de como você cantava, de como você participava efetivamente na igreja, que nada era motivo para te afastar? Lembra disso? Lembra do seu primeiro abraço com o Senhor, do que você fazia no começo? Olhe para você hoje e compare se aquele ardor ainda está no seu coração ou se você não está nem aí para o que eu estou falando. E isso é grave. Se não for, volte à prática das primeiras obras. Infelizmente, Israel não ouviu o Senhor e foi amargurar no cativeiro assírio e deixou de existir. Éfeso é apenas ruínas, testemunho de um passado, de um povo que no passado foi glorioso, a cidade e a igreja. Hoje não existe mais nem a cidade nem a igreja. E a Ásia Menor, que tinha 7 igrejas do Apocalipse, é um país muçulmano onde não se crê em Jesus Cristo. É a Turquia. Foi removido o candeeiro do seu lugar. O amor se esfriou. Não espere que sua vida se torne uma ruína como a cidade de Éfeso. Não espere que a sua vida se torne uma terra arrasada como ficou Efraim depois da Assíria. Volte ao princípio de tudo. Volte ao primeiro amor. Volte por Jesus. Não volte pelos outros, volte por Jesus, porque Ele nunca se afastou de você. Quando você era menino, Ele te amou, conduziu e nunca se afastou de você, apesar de todas as suas revoltas, de todas as suas consequências, de todas as suas atitudes, de todas as circunstâncias. Ele sempre te conduziu como uma mãe que alimenta e cuida do seu filho, sem nunca se esquecer. Volte à prática das primeiras obras. Convido o diácono Gabriel e a irmã Letícia para nos conduzir numa música. Música que você conhece, mas não será demais você lembrar. E ouvir que a letra dessa música pode ser Deus te chamando a voltar ao princípio de tudo.
pé, eu quero convidar você nesse instante a refletir sobre aquilo que Deus falou com você nesta noite, a revisitar o seu passado, a analisar o seu presente, buscar enxergar aquilo que precisa ser restaurado e se comprometer, como nós acabamos de cantar, a voltar a esse primeiro amor, a voltar ao princípio, ao início de tudo, a não insistir em seguir em frente sem pegar o caminho certo. Avalie na sua vida aquilo que não está dando certo, aquilo que tem lhe trazido tristeza, aquilo que tem lhe trazido revolta, aquilo que tem tirado a alegria de vir à igreja, aquilo que tem tirado a alegria da comunhão. Lembra onde isso aconteceu, onde foi a bifurcação que você pegou, que não deu certo. Hoje é o momento de voltar a esse ponto, esse princípio de tudo, e retomar a sua vida de comunhão, de compromisso com Deus. Peça que Ele te ajude a ser uma pessoa mais cheia da presença dEle, mais cheia do amor, a viver para a glória dEle, a entender o propósito dEle, a pôr em prática esse propósito. Ore. Oh Deus, obrigado, Pai, porque a despeito das nossas rebeldias e de todo o mal que temos feito contra Ti e contra os nossos irmãos, o Senhor nunca deixou de ser o nosso Deus. Tem andado ao nosso lado, tem estado ao nosso lado, tem nos atraído com laços de amor, tem nos alimentado e tem nos acariciado nos seus braços. Obrigado, Deus. Mas agora, Senhor, quando olhamos para aquele momento em que caminhávamos tão próximo um do outro, em que nós falávamos como bons amigos, não apenas na quietude do nosso lado, nosso aposento, mas também de forma pública, na tua casa, no empenho da tua obra, no abraço caloroso do nosso irmão, na humildade de pedir perdão pelos erros. Nos lembramos disso, Senhor, e parece que ficou passado, ficou distante. Eu peço que nos ajude a retomar, Senhor, esse caminho. Como Tu deste a oportunidade a Israel, chamando, volte, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Queremos voltar, Senhor, mas voltar para os Teus braços de amor. Voltar a ser acariciado de novo por Ti, a reconhecer o toque das Tuas mãos, a sentir o acariciar das Tuas mãos sobre nossas vidas, porque durante todo esse tempo, o Senhor continua sendo Deus em nossas vidas, o pastor de Israel. Obrigado, Deus, por não ter desistido de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a ser pessoas melhores, cristãos comprometidos, que vivam intensamente o Teu amor, que se humilhe aos Teus pés para não se humilhar diante dos homens, que se compromete a praticar as primeiras obras que Tu mesmo preparaste para que andássemos nelas. Ajuda-nos, ó Deus. Ajude que a partir de hoje, ainda que tenhamos que voltar, mas que voltemos ao primeiro amor, aquela bifurcação que ficou lá atrás. Ajude-nos, ó Deus, para que nossa vida tenha mais sentido, tenha mais alegria, tenha mais propósito. Visita a Tua vinha, Senhor. Visita o Teu rebanho, pastor. E sonde os nossos corações. Aquilo que é caminho mau, Senhor, que Tu desvie para que percorramos as veredas eternas. Abençoa a Tua igreja, meu Deus, para que ela nunca seja morada de javalis e de chacais, mas que seja a Tua vinha plantada pelo Senhor, e que os Teus servos aqui dentro sejam cedros plantados, e que ainda na sua velhice estarão cheios de seiva e de verdor, florescendo e produzindo frutos para a Tua glória. Queremos ser isso, Senhor. Nos ajude a ser melhores do que temos sido.
Isso nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja para sentar. Nós passamos esse instante para a celebração da nossa ceia, a ceia do Senhor. Quero convidar o reverendo Alcides para nos conduzir nesse momento e também